entra no arco Abominação, que é o arco do Bane, que é um arco, assim, sensacional de interessante, cara. Interessante também que eu esqueci de citar dessa última edição, né, a edição do Victor Freeze, só citando essas coisas pra gente ir pro arco do Bane, que nela Gotham tá nevando, né, toda essa temática de neve, e fala que, né, parece que a geada está preparando as pessoas. Será que isso é o quê? Um vírus biológico que o Victor criou? Porque o Victor Freeze, né, o Victor Freeze não é derrotado nessa edição, cara. Então será que ele já tem alguma ligação com o Coringa? Será que eles já estão planejando alguma arma biológica que depois, posteriormente, vocês vão ver, né, já adiantando as coisas, que o Coringa desse universo tem acesso a quase, tipo, praticamente a galeria de vilões toda do Batman. Então se vai que ele tem acesso também a esse Victor Freeze, e esse Victor Freeze junto com ele estão fazendo uma arma biológica para marcar as pessoas de Gotham, sabe? Porque após, um ponto bem interessante, após o arco do Máscara Negra, pelas coisas que aconteceram com Gotham, e o fato de Gotham ter um vigilante, Gotham começa a adquirir um toque de recolher, cara, e depois vocês veem que também tem um paralelo de meio que o Coringa, assim, parece que dá ordens da galera, né, desse prefeito novo, que não é o Gordon, é o prefeito Hill, por causa das coisas que eu vou citar daqui pra frente. Então bora lá. Tem uma das capas desse arco do Bane que é muito interessante, que é tipo uma arte meio similar à arte dos Jovens Titãs em Ação. Aí nisso, o Batman, se eu não me engano, ele tá segurando um chocolate, assim, escrito... Vou tentar achar essa capa e vou colocar aí na edição. Ele tá segurando um chocolate escrito Absolute Vengeance. E nisso... Será que é uma referência ao Batman do Robert Pattinson, Absolute Vengeance, I'm am Vengeance, do trailer? Então, assim, uma curiosidade aí aleatória que eu trouxe pra vocês. Vocês acham que faz sentido ou é só uma viagem minha? Então, nisso do Batman ter seu amigo capturado, a gente tem uma onda do Batman metendo a porrada, e uma porrada de vilão, cara. Olha eu sendo, né, redundante. Mas ele, sabe, tipo, ele tá mandando muita gente pro hospital. A gente tem a apresentação do Dick Grayson desse universo, porque ele tá... pegando a galera e levando pro hospital num rickshaw, né, os criminosos, e o Dick Grayson desse universo não parece muito gostar da figura do Batman, porque, como eu disse, esse Batman ainda não é uma figura, assim, conhecida como, tipo, sabe, ele é uma figura controversa, de acordo com a galera de Gotham. Mas, continuando, aí nisso ele decide, né, o Alfred conta pra ele decide invadir a prisão Arkham, né, a Arkham M, que é a que reside em Gotham. Nisso, cara, ele consegue se invadir lá. Aí nisso tem toda a narração rolando do Alfred, e quando ele consegue invadir lá, tem uma figura assim, congelada. Por isso eu questionei se o Coringa tem alguma conexão com o Victor Freeze desse universo, porque ele vê uma figura congelada de um morcego enorme. Será que é um morcego humano? Não sabemos. E nisso que ele vê essa figura congelada do morcego, ele vira assim, e tem o Bane, cara. E o Bane aqui, mano, é sinistro de grande, brother. Aí ele começa a lutar com o Batman, e ele começa a descrever o estilo de luta do Batman, é uma cena bem interessante. Ele começa meio que, tipo, sabe, o Batman tá dando soco, aí ele faz o Batman parar de usar o braço, aí o outro braço, sabe o estilo, assim, do Neji, de travar os pontos de chakra? Meio que ele faz isso, cara. Aí o Batman todo berés fala, não, eu ainda tenho uma perna pra chutar a sua bunda. Aí ele não consegue, aí ele fala... Ele faz uma piadinha com relação ao veneno, né, por causa do Bane ser parrudão. Aí ele fala, cara, eu nem usei o veneno ainda. Aí ele começa a usar, mano, ele pega o Batman como se fosse o brinquedo, um boneco. E você tem que ver a reação do Batman nessa cena, vai estar rolando aí, mano. E nisso ele consegue capturar o Batman, e o Batman é torturado nessa prisão Arkham M. Nisso que ele é capturado, cara, dá a entender que eles, sabe, mexeram no corpo do Batman. Dá a entender não, eles mexeram no corpo do Batman. E esse Batman, cara, dá a entender que ele tem coisas até dentro do próprio corpo dele, como, tipo, bomba de fumaça, entre outras coisas. E isso fica mais na cara, assim, que ele tira uma agulha ou uma coisa assim, dentro do dente dele, para ele fugir da prisão. Aí nisso que ele foge na prisão, ele chega num bioma assim, baseado na... Primeiro, ele tenta fugir duas vezes. Aí um é um bioma baseado na Pamela Isley e o outro no Cara de Barro, e nessas duas vezes ele é derrotado pelo Bane e manda ele de volta lá, pra cela dele, e calvaram Batman, gente, calvaram Batman. O Batman nessas edições tá de cabelo curtinho. Nisso eles jogam o uniforme do Batman pra ele, aí ele tá meio que delirando, falando com o uniforme. Sério, é uma edição que você fica com muita dó do Batman. E
contraponto dessa edição, lembra que eu falei que a gente queria saber mais sobre a relação do Batman com o amigo dele? Ao longo dessas edições a gente vê mais do relacionamento dele com a Selina, né? Deles deitados assim, cobertos de dinheiro, fazendo safadê, até que o Waylon chega e convida ele para ser um treinador dele. Então é bem interessante, cara. E nisso a gente, né, ao longo desse flashback rolando, a gente tem o Batman decidindo fugir de novo e lutar contra o Bane de novo. Só que dessa vez a gente tem a ajuda dele do Waylon, cara. Do Waylon já transformado em crocodilo. E é um visual bizarro, assim, brother. Porque ele né, realmente parece um crocodilo, só que tem uma cabecinha assim de humano e tem aquela boca tipo se fosse um crocodilo. Só que quando abre a boca dele parece que abre até o estômago, cara. É bizarro. Ele saiu diretamente do Resident Evil, porque esse bicho é esquisitaço. Só que ele ajuda o Batman, o que é legal. E tem até a cena do Bane caindo, assim, em cima em cima dos médicos. Aí nisso ele ajuda o Bruce a fugir. O Waylon, né? E a gente vê que isso é meio que proposital, porque a gente fala que o Bane fala que ele vai quebrar agora o Batman de verdade. E nisso a gente também tem o quê? O Waylon pedindo que é uma cena bem pesada, que ele, né, ele vê aquela aparência dele e ele pede pro Bruce matar ele. E nisso o Bruce não quer matar ele, cara, matar o amigo dele. Então, tipo, sabe, ele não quer fazer isso, só que ele meio que fica revoltado e foge. E o Bruce tenta procurar uma cura para ele. Nisso, a gente também tem a apresentação da Mulher Gato Absoluta, e que é bem interessante, né, que ela parece ter o equipamento do Máscara Negra, e a gente vai acompanhando a história dos dois. Nisso dela ter o equipamento do Máscara Negra, ela não explica muito isso pro Bruce, o Bruce também não explica, né, do ferimento dele em relação a ele ser preso. Então, será que a gente vai ter mais dessa Mulher Gato Absolute? Com certeza, né? E será que vai explicar essa origem dela? Porque no ponto que a gente tem do passado dos dois, só fica abordando até essa relação da luta com o Waylon, né? Tem eles fazendo um suborno lá contra o Falcone em relação à luta, que eles iam meio que morar juntos, só que parece que esse plano não deu certo, e depois eles subornam o Falcone pela luta do Waylon. Só que o Bruce acaba desistindo disso, né? O que é um ponto bem interessante. Estou adiantando essa parte porque é um ponto bem interessante, que a gente tem esse paralelo rolando do passado deles dois juntos. Parece até a relação do Batman, da animação do Batman de 2004, com o amigo dele, o policial Ethan Bennett, né, que é policial, depois acaba se tornando um cara de barro. Continuando. A gente tem uma edição que é uma das melhores edições para mim, porque é a edição de origem da história do Bane, né, que a gente vê que ele é filho de um líder revolucionário, e o símbolo desses revolucionários era o Quetzal, né, que era um pássaro, e o Bane, né, queria seguir os passos do pai dele, só que eles foram capturados. Só que depois tem todo um paralelo que o Bane, ele nunca sonhou com esse pássaro, né? Mas sim com outro pássaro, um pássaro com formato de ossos, assim, né? Um pássaro em ossos em chamas, se eu não me engano é isso, né? Que ele não, né? O Quetzal não representava ele. Aí a gente tem ele sendo a origem aqui bem breve, galera, para vocês, né? Caso vocês estiverem interessados, vocês acompanhem mesmo a edição, né? Mas isso já é caminhando para o final da história, que a gente tem toda essa origem dele. Ele conseguiu desenvolver um método de dormir quando ele estava sendo, sabe, segurando a gaiola, que ele foi preso, assim. É uma história bem interessante. Depois eles conseguem realmente fugir da ilha, só que nisso que ele foge da ilha, ele tem um contato com o Coringa. Isso é uma parte bem bizarra, porque o pai do Bane vê o Coringa lá na praia, cheio das gostosas do lado dele. Aí nisso ele percebe que essas mulheres têm coisas mexendo na barriga delas. Então, olha aí que bizarro. Depois disso, o Bane quebra a coluna do pai dele. Aí, continuando, a gente tem todo esse desenvolvimento do Bane como se fosse uma máquina de guerra. Um ponto interessante que eu esqueci de mencionar, mais mencionando, é que quando ele aparece pela primeira vez, ele aparece meio que criando um conflito em Kahndaq, sabe, Kahndaq? A cidade, né, a cidade fictícia da DC, que ia ter esse conflito ia ter a resolução do conflito desses dois governantes, e eles iam entrar em acordo, só que o Bane chega lá e mata um dos caras. Mas voltando. Então tem toda essa apresentação desse Bane como se ele fosse uma máquina de guerra. Nisso que eles conseguem fugir na prisão, a gente tem até um ponto interessante pro Bane, que o Bane fala que agora que ele vai quebrar o Bruce de verdade. Após isso a gente vê meio que o confronto dele com o Batman. E a gente vê o Batman perdendo, ele arrancando o braço do Batman,
E tem um pulo do gato nessa edição, porque quando ele derrota o Batman, a gente vê essa derrota do Batman mandando o Batman para Arkham de novo, para eles fazerem modificação do Batman para o Batman se tornar o herói que Gotham precisa. A gente tem todo um Batman modificado com veneno. Na verdade, e o Bane se aposentando, porque ele quer transformar meio que o Batman em outra versão dele, para ele voltar para Santa Prisca e garantir a paz de Santa Prisca, a gente tem um pulo do gato que isso não aconteceu. Ele, na verdade, ele vai atrás dos amigos do Bruce, que ele quebra de verdade o Batman, né? Tem até uma referência dele quebrar a coluna dele, que é mencionada, que é tipo uma referência à queda do morcego. Aí, voltando para a história recorrente, a gente tem o Wayne querendo que o Bruce mata ele, por causa que ele tá com aquela aparência horrenda, ele não aceita isso e eles se afastam, né? Eles brigam lá na hora e se afastam. Nisso, ele vai encontrar os amigos dele, encontrar a mãe dele, porque nesse tempo todo ele estava desaparecido e a mãe dele estava atrás dele, e nisso ele vê o que aconteceu com os amigos dele, cara. O Pinguim todo desfigurado, parece que ele perdeu cerca de 60 centímetros. O Duas Caras tentou lutar contra o Bane também, o Bane quebrou uma garrafa de vidro na cara dele, depois tacou fogo, desfigurando a cara dele. E lembra do robô Charada que eu citei na edição anterior, que na história anterior do Máscara Negra? A gente tem ele fundindo a parte do crânio, assim, do Edward Nygma com o robô Charada, é uma parte bem estranha, assim. Então ele acabou com todos os amigos do Batman. A gente vê o veneno afetando o Bruce, porque eles aplicaram veneno meio que no sistema nervoso do Bruce, faz que ele tem essa liberação de veneno. Aí nisso ele tenta bolar um plano com o Alfred, aparece a Mulher Gato, aí a gente tem todo esse dilema dele com a Mulher Gato parece usar o equipamento do Máscara Negra, ela não entra muito nessa questão, e ele também não entra muito na questão do veneno, mas parece que é algo que a gente pode ver futuramente na história da Mulher Gato, né, porque como eu disse, parece que os dois eram meio que parceiros de crime, os dois se ajudavam a uma certa época, até o Bruce começar a treinar o Wayne, né, porque uma parte do flashback interessante é essa, que tinha uma parte que eles iam fazer um crime juntos, só que ele desistiu por causa do Waylon, ele ia ajudar o Waylon na luta contra o Bilbo. Isso, eles vão atrás da gangue do Capuz, aí tem uma luta deles contra a gangue do Capuz, né, o Bruce fica meio assim porque ela usa uma arma de fogo, a Mulher Gato, só que depois a gente percebe que são dados tranquilizantes, né, e nisso, a gente vê o Bruce também tendo outro ataque com veneno, cara. Então isso realmente está afetando ele. E depois eles conseguem se juntar com a líder do Capuz Vermelho, da gangue do Capuz, que a gente descobre que é a Arlequina Absoluta. E outra, depois que ele menciona disso, que ele quer destruir Arkham, né, se juntam e formam meio que essa parceria de Mulher Gato, Alfred, Batman e gangue do Capuz, todos contra o Bane. Então eles fazem um plano assim para ir contra o Bane. E tem uma cena muito interessante também, que é uma cena dele anunciando na TV, ele comprando briga com o Bane. Aí tem todo um diálogo bem da hora, e ele falando que ele é o Batman, e ele anunciando isso tudo pra TV, né? E tem a cena também do Dick Grayson, né, que ele não gosta muito desse Batman. Tem a cena da Bárbara Gordon com capacete. Lembra que a Bárbara Gordon deu um capacete lá nas primeiras edições que o Batman perdeu? Então, aí ela reza pra ele ter um plano. Aí nisso, né, passou esse anúncio assim na TV, a gente tem a luta final do Bane contra o Batman. E nisso, o prefeito ele anuncia, falando que não vai acontecer nada em Gotham, não vai acontecer nada na cidade, mas na verdade ele pede o Bullock, que o Bullock agora é o comissário de polícia, meio que, né, fechar os lugares para ninguém, porque tem que acontecer essa luta. Então, sabe, parece muito que até o Coringa tem influência na prefeitura de Gotham, a gente não sabe, né, mas, enfim, como que Gotham dá pra desconfiar. Mas será que tem essa ligação? Ainda mais que agora não é o Gordon, sim, esse prefeito Hill. E esse prefeito Hill, ele tinha um contato com o Máscara Negra no arco anterior. A gente tem a luta, finalmente, do Batman versus Bane. Aí tem uma referência engraçada que ele explode um prédio em cima do Bane, mano. E nisso ele fala, tipo, bem-vindo a Gotham, que isso é uma referência que o Alfred fala que quando ele ia lutar naquela luta hipotética, sabe, aquela luta que ele perde, que acontece no flashback do Bane, o Alfred fala, solta uma frase de efeito como bem-vindo a Gotham, e ele solta essa frase de efeito, a gente vê já o Bane todo monstrengo assim, aí ele chama o Alfred para ajudar ele com o Batmóvel, aí ele lança aquela, né, a capa dele que é meio uma corda, meio
uma garra, ele arranca o olho do Bane, aí surge outro olho do Bane, aí ele usa aquelas faquinhas e começa a derramar sangue pra caramba. É uma luta assim, bem sinistra. Eles soltam o crocodilo, o Waylon, aí o Waylon ajuda eles, aí os gangues do Capuz Vermelho correndo, aí eu penso, mano, deve ser muito doido ser membro dessa gangue, porque imagina lá o cara correndo, vendo um crocodilo gigante e fala, ô Jorge, você tem que parar de chamar essas coisas de gangue. Mas continuando, agora falando sério, essa é uma luta bem interessante, porque quando a gente tem essa luta dele e o Waylon contra o Bane, a gente tem todo o flashback da luta, e o Bruce não tá participando da luta por causa da aposta que ele fez com o Falcone, né, apostando o dinheiro dele, só que depois, cara, ele larga lá, ele vai atrás do amigo dele, e é bem interessante, porque, né, quando o Bane tá segurando, assim, a mandíbula do crocodilo, o Batman já pula, porque o Bane tacou ele na arquibancada, né, igual tipo um bonequinho, sabe, tacou ele na arquibancada, a Arlequina fala, olha, não tem frase de efeito aqui não, vai pra cima, e ele foi pra cima, pegou a machadinha, cortou a coluna do Bane, o Bane tava conseguindo andar assim, e ele falou, amigão, agora é comigo, né, com o Waylon. Isso, a gente tem o Batman falando, né, que eles são diferentes, porque tem, como eu disse, tem toda essa referência do Bane se ver nesse Batman, tanto pelo o caso do pai, ambos têm essa iconografia, né, um vestiu o morcego como um símbolo, o outro tem o símbolo do pássaro, que significava, né, o grupo de revolução do pai dele, só que o Batman fala que eles não são iguais, que ele não quebrou a coluna do pai dele, muito menos o coração do pai dele. Aí o Bane já tá puto, tipo, sabe, já tá muito puto, ele começa, tipo, bater no Batman, ele taca o Batman no chão, acerta o soco, e o Bane não tá no tamanho normal, ele tá enorme. Aí nisso ele fala que ele vai usar o veneno, aí ele pede a ajuda da Mulher Gato, a Mulher Gato atira veneno nele, e o cara explode, menor. E nisso a gente tem os outros personagens comemorando a vitória do Batman, tem todo um monólogo do Alfred falando sobre essa questão da guerra, né, porque o Bane era quase essa encarnação da guerra, porque ele era, tipo, muito sinistro, sabia todos os estilos de luta, o cara era, sabe, o inimigo, assim, muito acima do Batman. Aí, tem até um meme que é o Batman, um meme meio estilo One Piece do Batman falando, eu ganhei porque eu tenho amigos, sabe, aquela cena do Luffy chorando essa balde, voltando pro vídeo. Voltando. Então, e eu sei que o Batman tem o seu código de não matar, mas aqui, mano, esse código é levado ao extremo, porque o Bane, ele realmente fica vivo, mas ele fica vivo como se fosse um olho e um cérebro, cara. E a gente tem ele em Arkham, e o Coringa gosta de castigar o CLT, hein, porque o Bane trabalhava pro Coringa, e a gente vê que o Batman é CLT, mas o Bane também era CLT, poxa, que ele tem o patrão dele lá, que era o Coringa. O que o Coringa faz? Que o Bane, ele queria, de certa forma, paz pra Santa Prisca, né? Apesar dele ser esse personagem meio assim, né? Aí o Coringa joga uma bomba em Santa Prisca, menor. Essa cena até eu fiquei com dó do Bane. E eu fico, que filha da puta esse Coringa. Mas aí a gente encerra esse arco Abominação, que é um arco assim, ó, excelente. Tem flashback dele com o Waylon, como eu disse, parece até a relação do Batman de 2004 com o Ethan Bennett. Tem toda essa reviravolta que acontece com o Bruce e os amigos dele, a relação dele com a mãe ainda melhora, a relação dele com a Selina também, então assim, ó, um arco sensacional. Bane, um vilão legal, a gente tem referência aos outros vilões nesse arco, que quando mostra essa relação dele com o Batman em relação ao veneno, eles citam o KGB e cita o Exterminador, e esse a gente até viu recentemente, calma lá que a gente fala disso também. Então, assim, ó, o arco Abominação, ó, um arco muito show. E, posteriormente, a gente tem a edição 15, que é a edição de origem do Coringa, cara. Que é uma edição que o Alfred vai narrando e sempre muda um pouco da origem. É bem sinistro, é bem legal essa edição 15 também. A origem dele desde 1888, o que complementa com a edição especial Arca M, né? Que é Arkham, a gente vai falar dessa edição também. E nisso, cara, fala que ele usa crianças para rejuvenescer, sabe? É uma origem bem misteriosa, assim, e nunca se sabe se é ciência ou se é algum pacto, mas sim que aí a gente tem essa transformação dele, que ele meio que reúne os inimigos dele umas ilhas secretas, tipo que ele comprou
umas ilhas. É meio até teoria da conspiração isso aí, hein? Aí a gente vê ele soltando aquela forma dele, que foi já revelada, meio demoníaca, e fala que, na verdade, não é que ele é o homem que nunca ri, mas ele é a criatura que sempre está rindo da gente. E é tipo, é muito sinistro. Também a edição anual, né, que são histórias à parte, mas é bem legal. Lá você vai ter a origem do Batmóvel, o Batman sentando a porrada nos nazis, vai ter outras histórias também de como o pessoal de Gotham vê o Batman, e tem ele de um jeito mais assim, como se fosse mais uma criatura, é bem legal também. Então, é isso. E tem a edição Arkham M, que a gente vai, né, falar dela, que começa do Amadeus Arkham contando a história dele, conta a história que a mãe dele estava esperando o pai dele, que ele foi para a guerra, só que ele não retorna. Nisso a mulher, essa é uma das mais pesadas na minha opinião, porque a mulher tem um surto, ela mata os filhos, deixa ele vivo, e enfim, tipo, é uma história bem pesada. E depois a gente tem ele fundando, ele, né, ele vai pro orfanato, depois ele consegue dinheiro para fundar o hospital psiquiátrico, né, que é o asilo Arkham desse universo. Aí nisso ele cuida de presos terríveis, tem uns que vale até citar, que, né, é bem interessante. Um problema em particular, um homem tão vil e hediondo que nunca nem sequer pronunciei seu nome. O chamaremos de Jack Doe, para fins de registro. No momento em que nos foi enviado, Jack tinha assassinado múltiplas pessoas, homens, mulheres, crianças, e desde sua chegada ele matará 2 enfermeiras e eviscerará outros prisioneiros. Ele ficava feliz em matar, sempre sorrindo, um sorriso horrível no rosto. Ele era o tipo de interno que ameaçava a própria existência do ar. Aí nisso a gente tem a relação dele com um filho adotivo dele, e depois a gente descobre que esse filho adotivo é o Coringa, cara. E também tem todo um paralelo com um personagem, né? O Jack, que ele até suspeita que esse cara é o Jack Estripador. Essa apresentação, e o interessante dessa história é que ela é ele contando para um comprador, e a gente descobre que esse comprador, né, a gente posteriormente descobre quem é esse comprador. E nisso, a gente já tem ele, né, lendo esse diário, que é o Coringa desse universo. Aí nisso a gente vê a apresentação do Exterminador desse universo, mas ele manda o Exterminador aguardar um pouquinho, porque o Exterminador está analisando o jeito de luta do Batman, e que ele ainda quer testar outras coisas com o Batman. Então ele libera a Era Venenosa, e o que dá a entender que provavelmente parece ser o morcego humano, mas ele tem vários outros vilões, o Strange, Espantalho, entre outros vilões. Então, o que vocês acharam dessa edição Arkham, que é uma edição muito legal, uma história bem mais pesada assim, né? Uma edição bem sinistra, edição especial Arkham M. Curtirem esse vídeo, eu trago o arco da Era Venenosa, que eu tô acompanhando o Batman Absoluto, então tô trazendo um pouco aqui para vocês com uma história que vale a pena acompanhar. E, posteriormente, vocês querem qual herói do universo absoluto? Superman, Mulher Maravilha? Comenta aí e dá um like, cara. E se inscreve. Se você quiser assistir, a primeira parte vai estar aí num dos cards, e vai estar um vídeo muito interessante sobre série, anime, mangá. Então clica na primeira parte se você quiser ver o resumo do primeiro arco do Batman Absoluto, o arco zoológico. E nada mais nada menos que um fui.